Solução do aneurisma de aorta abdominal, uma nova realidade. Boa tarde a todos. Nós estamos chegando ao final do evento e eu queria, antes de iniciar propriamente essa aula, que não é propriamente uma aula, é apenas uma, digamos, uma distração terminal aqui do evento, eu queria agradecer a todo mundo que ajudou, especialmente a Neide e toda a sua equipe, ao pessoal da diretoria da Sociedade do Rio, que me aturou com as minhas exigências de participação de estrangeiros, etc. E também a indústria que nos ajudou que é este papel do Joseph Coselli, em que ele relatava a experiência do grupo, na verdade, do Dr. Crawford, uma série de 600 pacientes de aneurisma tóraco-abdominal. Esse também foi um papel. Então, esses três papéis, eu diria que foram 3 artigos, eu diria que são artigos que constam na biblioteca de qualquer médico, deve constar na biblioteca de qualquer médico cirurgião vascular. Mas ainda, pouca gente se lembra, ou pouca gente notou, foi em 86 também que aquele russo, e escreveu em russo, acho que por isso que atrapalhou um pouquinho a divulgação, tirando o Rossi aqui, não conheço mais ninguém que fale russo, e foi ele que começou, então, a ideia de se fazer uma prótese endovascular. E isso também ocorreu no Japão, nessa mesma data, um indivíduo que bolou um catéter em que ocluía totalmente a dissecção da aorta e deixava um canal para o fluxo sanguíneo. Quer dizer, isso, de certa forma, foi o início de uma endoprótese torácica, né? Então, o Volodz, o russo, continuou com outra publicação, agora, eventualmente, usando isso para a parte torácica. E aí, nessa época, tem o trabalho clássico, 91, publicado no Annals of Vascular Surgery, todos conhecem, do Parodi. Aí, assim, deu início a toda essa era, embora nos Estados Unidos existe uma patente sobre isso, do Lazarus, muito próximo da criação do Volodz. Essa patente do Lazarus data de 98, também para o tratamento endovascular. Então, esses 3 papéis, o do Lazarus, do Parodi e do Volodz, são os papéis que criaram a endovascular. No Brasil, essa evolução, se eu não me engano, se alguém tiver alguma contribuição, mas me parece que os primeiros casos foram feitos pelo Parodi, junto com o Pedro Puech Leão, o professor Pedro Puech, em São Paulo. Na época, usava uma prótese chamada Vanguard, da Boston, que não existe mais, né, foi retirada do mercado. No Rio de Janeiro, me parece, o primeiro foi o Dr. Gaudêncio Espinosa, hoje na Espanha, com uma Talent. E a prótese Zenith da CU, que só veio em 99, por 2 radiologistas que estão sempre no nosso meio, que é o Carnevale de São Paulo e o Carlos Zabá de Recife. Mudaram as faces, quer dizer, dentro da endovascular, acho que a grande contribuição o Pierre nos trouxe com a criação da Apollo, o Adamastor, Pedro Puech, Carlos Zabá, Crescêncio, Adalberto, eu permito-me colocar, nós começamos em 98 também, o Arno, o Gaudêncio, o Carnevale. Então, essas figuras começaram a aparecer mais na sociedade através da técnica endovascular. E nós tínhamos termos diferentes, que eram os falsos aneurismas, infecção de próstata, boca anastomótica. Quem não participou da polêmica, vamos revascularizar a mesentérica inferior ou não? Depende do back pressure. Quando é que você vai decidir revascularizar ou não? Assuntos que eram a tônica em vários congressos. Deveríamos medir a pressão da mesentérica inferior para decidir se a revascularizava ou não. Pinçamento aórtico suprarrenal, tubo aórtico, ejaculação retrógrada, todos esses assuntos eram os termos que a gente discutia sempre nos eventos, mas de repente mudaram os termos, a nomenclatura em si, né? E surgiram novas complicações. Agora o termo era correção endovascular, prótese monolíaca, fenestrada, ramificada. Surgiram os termos endolique, endotensão, migração, ruptura de ilíaca, conversões. Então, essas foram as novas complicações que surgiram. Mas logo no início, a gente observou que uma das limitações seriam os colos. Quer dizer, a gente não pode fazer como essa tribo faz, em que com vários anéis vai esticando o pescoço. Se a gente pudesse fazer isso na aorta, estava resolvido, a gente ia empurrando a artéria renal lá para cima, mas isso não é possível. E aí, em 96, na Coreia, o Park publicou no Journal of Vascular Intervention Radiology
a utilização da prótese fenestrada. Ele fez 2 casos, um de artéria renal e outro para preservação de uma mesentérica inferior, que era o único vaso digestivo do paciente. E em 2001, já a evolução, então, já para aqueles aneurismas que envolviam toda a parte visceral, 2001, um artigo brilhante também do Tim Shutter, hoje em São Francisco, né, publicou no Journal of Vascular Intervention Radiology uma prótese com ramos que ele mesmo havia feito sobre a mesa, hoje, como trabalha na maioria das vezes o Gustavo, lá da Clínica Maio. E esse paciente, então, foi submetido a essa cirurgia. Infelizmente, esse primeiro caso do Tim, esse paciente terminou paraplégico. Bom, é claro que esse foi sendo, então, o próximo desafio. A gente vê aqui um trabalho do Mass General, do grupo de Boston, mostrando a experiência nos aneurismas tóraco-abdominais, com uma mortalidade que varia de 6% a 10%. Mas, na verdade, quando você olha essa mesma publicação deles, o índice de complicações dele é bastante significativo. Esses pacientes, para conseguirem uma morbimortalidade, digamos, de média de 8%, eles têm 20% de disfunção renal, 15% de complicações cardíacas, 5% de AVC, e o que é muito interessante, são 50% de disfunção respiratória nesse tipo de doente. Isso, quando você analisa no nosso campo, na evolução endovascular, essas complicações são praticamente, de alguma maneira, abolidas, né? Porque você não abre o peito, não abre o diafragma, não abre o abdômen, e muitas dessas complicações, então, são, como eu digo, esse é um slide autoexplicativo, é muita operação. Então, esses eram os grandes nomes da cirurgia na época: Dr. De Baker, Cooley, Crawford, Safi, Coselli, e essas faces foram, de alguma forma, mudadas aqui nos anos, a partir de 2000. Aqui vocês agora falam em Roy Greenberg, Tim Shutter, Lawrence Brown, Krasi Vanchev, me esqueci o nome desse, é outro que fez a tóraco-abdominal. Me lembra aí, eu esqueci. Mas, enfim, as faces mudaram. Nós começamos com as próteses ramificadas em 2007, fizemos uma publicação em que a gente já tentava antever a possibilidade de, no futuro, ter essas próteses disponíveis mesmo, como diz o americano, off the shelf, na prateleira, e isso, mais ou menos, começou assim, eram umas próteses com ramos, esse é o primeiro desenho, evoluiu para isso, e finalmente evoluiu já para essa sem free flow, com a possibilidade de fazer até 5 ramos, com ramos flexíveis, e foi evoluindo para que você voltasse de novo a suplementar essas condições anatômicas, onde você nem saberia decidir. Agora aqui, por exemplo, desenhamos um ramo chamado ramo interno, para esse tipo de situação. Nesse doente que não tem acesso da parte cervical para você fazer os ramos, nós criamos então uns ramos que são ramos todos atingidos a partir de via femoral. É um ramo em forma de C, que vem de cima para baixo, para atingir as artérias digestivas, e aqui está o desenho desses ramos. Então vão surgindo esses novos casos, as dissecções complexas podendo ser tratadas como esta, podendo ser tratadas com próteses ramificadas também. A resposta sobre um enxerto que se possa usar para todos os pacientes é sim. Acho que hoje em 80% dos doentes, e isso foi publicado também no Journal of Endovascular Therapy pelo grupo do Tim Shutter. A ideia seria você ter uma prótese, aqui não dá para ver direitinho, ficou um pouco claro demais, em que você vai colocando a altura em que nascem seus vasos, e embaixo tem o desenho da prótese, e você, com isso, em 5 minutos, fica sabendo se seu doente serve para esta prótese, que já está pronta, sem ter que mandar fabricar uma. Então, a questão é, será que nós podemos cobrir a aorta toda? Faltava ainda o arco aórtico, e essa é a nova prótese que nós estamos trabalhando atualmente. É uma prótese em que tem 2 ramos, são ramos internos, para que você possa fazer mesmo os aneurismas do arco aórtico, né? Esse, então, são os primeiros casos feitos em que você poderia, então, cobrir completamente a aorta. Então, a mensagem final que eu diria, nós ainda não terminamos, quer dizer, não chegou o final da estrada, mas acho que podemos cobrir praticamente toda a aorta nos dias de hoje. Muito obrigado.